A luxúria é o pecado mais mortal da humanidade. Há alguns meses atrás eu fiz um vídeo mostrando o método definitivo para se livrar do pecado da luxúria. Vídeo esse que, não ironicamente, se tornou mais viral no meu perfil do TikTok. O que realmente me deixou surpreso na época porque, em uma plataforma de vídeos curtos como o TikTok, ver um vídeo de quase 10 minutos pegando mais de 300 mil views realmente não é algo normal. O que me fez pensar que esse é um dos problemas mais sérios que temos atualmente, se não o mais sério da bolha cristã. Eu pretendo fazer um reboot daquele vídeo, até com bem mais informações e uma qualidade melhor em geral, visto que agora eu tenho um PC e um bom programa de edição para isso, o que eu acho que seria equivalente à parte 3 ou, literalmente, o vídeo definitivo sobre este tema, até porque eu já tenho 2 vídeos falando sobre a luxúria nesse perfil. Mas o que me fez fazer esse vídeo foi justamente o começo daquele, onde eu falo que a luxúria é o pecado mais mortal da humanidade, o que acabou causando um pouco de discordância nos comentários. Talvez porque as pessoas não entenderam bem o que eu quis dizer, ou só porque elas levaram a palavra mortal ao pé da letra, como se a luxúria fosse um pecado imperdoável. Mas quando eu disse que a luxúria era o pecado mais mortal da humanidade, em nenhum momento eu realmente pensei nela como um pecado que não consiga ser perdoado. O que eu realmente quis dizer afirmando que a luxúria é o pecado mais mortal da humanidade é que dentre os 7, a luxúria é o pecado mais destrutivo e o mais difícil da própria humanidade combater. Desde sempre, a humanidade sempre combateu inimigos que podiam ser vistos. E eu falo isso porque pecados como ego, preguiça ou gula sempre foram pecados que você conseguia combater com a lógica. Nós sempre soubemos que esses pecados eram desvios de caráter e que podiam ser consertados apenas cultivando valores morais. Até porque os mesmos sempre tiveram muito mais a ver com o psicológico da pessoa do que com o instinto primitivo do ser humano. Mas e quando temos um pecado que beira muito mais para o lado primitivo do ser humano do que o psicológico? E esse é meu maior ponto do porquê eu acho que a luxúria é o pecado mais mortal da humanidade. Porque por um lado, temos o ego, que, pela minha perspectiva, é algo que é cultivado, não algo que já vem da personalidade de alguém. Embora eu ache que a pessoa tenda assim a beirar para o lado que mais lhe atraia, tal qual uma criança que escolhe azul ao invés de vermelho, eu ainda acho que o ambiente influencia bem mais do que o lado pelo qual a pessoa tende a se atrair mais. Uma pessoa que nasceu na elite da Idade Média, por mais bondosa que ela seja, inevitavelmente vai acabar se tornando orgulhosa. Até porque, nesse período, conceitos como honra, dever familiar ou pudor ainda eram coisas que as pessoas valorizavam. E valorizavam tanto ao ponto de basear a sua vida naquilo. Mas se você for pensar mais a fundo, coisas como dever ou honra são muito mais subjetivas do que sólidas de fato. Uma pessoa pode achar honrável morrer pelo Bostil em uma guerra que claramente o país não tem como ganhar. Já a outra pode acabar achando burrice dar a vida por uma guerra que nem ao menos ela teve alguma responsabilidade. A preguiça pra mim é o exemplo perfeito de como certos pecados conseguem ser mais psicológicos do que algo instintivo. Visto que, se alguém te paga R$150 pra capinar um lote, obviamente você vai acabar fazendo corpo mole pra terminar o serviço. Mas eu tenho quase certeza de que é um consenso geral que, se o pagamento fosse de R$1.500, com certeza você terminaria de capinar o lote o mais rápido possível pra receber o dinheiro. O que mostra que a preguiça é algo que tem bem mais a ver com a recompensa que você vai receber por fazer uma tarefa, por menor que ela seja. A gula é outro bom exemplo de como um pecado consegue ser vencido simplesmente com a lógica. Até porque, se alguém come por prazer, é só a pessoa tomar consciência de que ela não precisa comer se não estiver com fome. Porque, além de sobrar mais comida para comer depois, a pessoa também vai estar priorizando a saúde dela, visto que não vai acabar ficando acima do peso. Porém, a luxúria, diferente dos 7, é o único pecado que você não consegue vencer com a lógica. Não ironicamente por ser justamente um pecado lógico, entre aspas. O nosso desejo foi criado por Deus com um bom intuito, é claro. O problema é que juntar algo que instintivamente deveria ser bom, com a capacidade do ser humano de pensar coisas ruins definitivamente não é uma boa combinação. Principalmente em uma sociedade liberal como a nossa, o que acaba piorando tudo. Antigamente, era muito mais fácil lidar com a luxúria, visto que o casamento era algo que inevitavelmente as pessoas acabavam tendo que experienciar, tendo até tradições e parcerias familiares que usavam o casamento entre membros de suas famílias como uma forma de criar laço entre as mesmas. Não é à toa que o próprio Paulo aconselha em Coríntios 7:29 a aqueles que não conseguem controlar seus desejos a se casarem. O problema é que atualmente as regras mudaram. Existem muitas outras questões envolvidas que impedem um homem e uma mulher de se casarem. Antigamente, adolescentes de 15 ou 16 anos já eram considerados adultos. O homem dependendo principalmente de conquistas sociais ou simplesmente da sua capacidade de prover. E, embora um jovem pobre e inexperiente não ganhasse o suficiente ao ponto de conseguir sustentar uma família, ainda assim se casar era uma boa opção. Porque, se casando e se aliando com outra família, ele podia receber tanto presentes da sua quanto da família de sua esposa. E agora você deve estar se perguntando, que tipo de presente? E eu te respondo, simplesmente gados e terras para cultivar. O que já era algo para começar a investir.
Fora que ter filhos nessa época também era um bom investimento, porque assim o pai ainda conseguia ter ajuda no trabalho e aumentar os ganhos da família justamente por ter mais gente trabalhando. E caso você não tenha percebido até agora, a principal diferença entre hoje em dia e antigamente é que antigamente tanto o homem quanto a mulher necessitavam um do outro para sobreviver socialmente falando. Se guardar antigamente era algo tão importante para a mulher, porque sem isso ela dificilmente conseguiria um marido. E por isso o homem precisava ser trabalhador. Senão, não conseguiria arranjar nenhuma mulher para se casar e ter filhos. Justamente por hoje em dia as coisas serem tão liberais que a humanidade acabou sendo dividida entre homens e mulheres. Porque se antes homens e mulheres dependiam um do outro, hoje em dia cada um consegue ser independente. E é por isso que hoje em dia é bem mais difícil se relacionar com alguém, visto que agora cada um tem seus próprios planos e não necessariamente pensa em um parceiro como alguém com quem devem unir as suas vidas, mas sim pensa em um parceiro como alguém que deve ser encaixado em seu próprio caminho. Hoje as pessoas se unem não com o intuito de trilhar um caminho inesperado juntos, mas sim com o intuito de usar o outro apenas para completar o que elas sentem que falta em suas vidas. Não é à toa que hoje em dia é muito fácil de ver casais se separando, simplesmente porque os dois querem trilhar caminhos diferentes. E acabam se separando justamente porque nenhum deles quer abrir mão de seus planos para ficar ao lado do outro, visto que enxergam o abrir mão como ceder, e veem isso também como uma forma de se inferiorizar em relação aos seus parceiros, até porque os mesmos também não estariam dispostos a abrir mão de seus planos. Porque a verdade é que cada um tem suas próprias metas e expectativas para o seu próprio futuro. Não é como se duas pessoas se juntassem apenas para sobreviver. E justamente por vivermos num mundo tão liberal, que o pudor acabou por praticamente ser extinto. Por isso, além de sobrar poucas opções para se relacionar, o fato de cada um ter seus próprios planos e objetivos torna quase que impossível encontrar alguém que, além de decente, queira trilhar o mesmo caminho que você. Juntando tudo isso com o fato de que o mundo te dá fácil acesso a conteúdo adulto, acaba sendo quase que irracional não dar uma olhada. Afinal, viver num mundo dividido entre homens e mulheres, onde você não pode se relacionar até alcançar alguma estabilidade, o que é claro, demanda tempo, ainda somado à baixa chance de encontrar alguém realmente decente para se relacionar, torna quase que impossível controlar os nossos impulsos. Fora que eu nem citei o fato da própria mídia que nós consumirmos estar sexualizada, o que faz com que sejamos lembrados o tempo todo de que estamos sozinhos e que não temos acesso aos atos libidinosos. Agora pega tudo isso que eu falei e coloca nas costas de um garoto de 15 anos cristão, e ainda fala pra ele que ele não vai conseguir arranjar uma mulher tão cedo, justamente pelas circunstâncias do mundo, e que além de ele ter que aguentar seus próprios impulsos, tudo que ele pode fazer é fugir, porque ele não consegue lutar e muito menos acabar com seus próprios desejos. Afinal, estamos falando de necessidades básicas de qualquer ser humano. Se você tá achando ruim, calma que ainda tem como piorar, porque se a pessoa for carente e insegura, todos esses sintomas triplicam. Isso é praticamente um peso insustentável para um jovem cristão, porque além de tudo isso, não é como se relações fossem difíceis de se conseguir, pois os mundanos não têm esse problema, já que dificilmente ainda mantêm a virgindade deles e acabam conseguindo suprir seus desejos. Não saber quando alguém vai chegar ou se alguém realmente vai chegar, dadas as circunstâncias do mundo, é o maior motivo que faz um jovem cristão cair na luxúria. Porque o que o nosso mundo atualmente faz é simplesmente quebrar qualquer expectativa que você tenha de ter algum relacionamento normal. E, ao mesmo tempo, a única coisa que ele te oferece é fazer você se desfazer de seus princípios e acabar virando um ímpio para suprir seus próprios desejos. O mundo literalmente cria um problema e te dá uma solução autodestrutiva. Literalmente usa algo que você não tem controle para te fazer sofrer e te destruir. Mas se você tá achando que não tem solução e muito menos esperança pra isso, você está muito errado. Até porque o nosso Deus está sempre a um passo à frente do tinhoso. E, por mais dolorosa que seja a situação atual do nosso mundo, o seu grande erro é achar que ter uma mulher ou não vai depender somente de suas próprias capacidades como um homem. E eu não te julgo, até porque na internet sempre vemos pessoas afirmando que se a gente não tem uma mulher, é porque nós não somos capazes. O que acaba criando uma autocobrança extrema, onde achamos que nunca somos o suficiente ou nunca temos o suficiente para oferecer a alguém. Porém, o que você não entendeu até agora é que apenas Deus é capaz de te dar uma boa mulher para se relacionar, o que é exatamente o que diz em Provérbios 19:14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. E até o próprio Salomão afirma que uma boa esposa é algo extremamente raro de se encontrar, mesmo ele vivendo em uma época onde casamentos era algo abundante. Provérbios 31:10. Uma mulher de valor, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Então, se uma mulher virtuosa é algo extremamente difícil de se encontrar e, ao mesmo tempo, só Deus é capaz de enviar uma boa esposa a um homem, por que você acha que ter ou não uma namorada depende completamente da sua capacidade de ser homem?
Se você diz seguir a Deus, por que ainda continua vivendo pela lógica do mundo e não pela lógica do nosso Pai? Perceba que no fim, suprimir os seus desejos e não acabar cedendo ao mundo é só outra forma de demonstrar a Deus que você confia nele. É só outra forma de demonstrar confiança, pois deixar de aproveitar o agora acreditando que ele vai te entregar alguém no futuro, mesmo em um mundo que está sempre tentando te dizer o contrário, é a prova definitiva de que você realmente confia nele. Porque toda vez que você cai, é como se fosse mais um lembrete de que ainda falta confiança. Afinal, quando você acredita mais no que o mundo te mostra do que nos planos que Deus tem pra você, inevitavelmente a sua vida acaba sendo direcionada não pelos planos de Deus, mas sim pelo que o mundo dita a você. Por isso, confie em Deus, acredite no processo e, mesmo quando a carência bater ou houver dúvidas, continue firme na fé, porque o errado não é você duvidar, afinal, somos tentados o tempo todo. O errado é deixar que essas dúvidas acabem influenciando nas suas atitudes, que é o que verdadeiramente mostra no que você tem convicção.